Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora um assunto aí da ótica geométrica, um assunto aí bem importante que é o estudo das lentes esféricas. Então, especificamente agora a gente vai falar sobre a classificação delas. Bom, para você construir uma lente esférica, você precisa fazer cortes esféricos, tá? Ou no vidro, ou no acrílico, ou no material lá que você está usando. Basicamente, pessoal, a gente tem duas grandes famílias aí de lentes esféricas. As lentes de bordas finas, tá? Que tem a extremidade fininha, aí ela vai dando uma engordada no meio e depois afina de novo, tá? Ah, só um lembrete, as lentes que a gente estuda aqui são lentes chamadas delgadas. O que é uma lente delgada? É uma lente de pequena espessura, tá certo? Então, você tem lente delgada de borda fina, que eu falei, né, que ela começa fininha, dá uma engordadinha no meio e depois afina. E você tem também lentes delgadas de bordas espessas, que como que funcionam? Ela começa gordinha, afina no meio e depois engorda de novo, tá certo? Então, nós temos aqui, pessoal, três tipos de lentes de bordas finas. A primeira lente que a gente tem é essa daqui chamada de biconvexa. Bom, você deve estar se perguntando, o que é esse convexo? Gente, eu peguei aqui, não é nem um espelho nem uma lente, é um capacete, mas eu acho que ele ajuda a entender. Sempre que você tem uma superfície esférica e você olha para esta parte, é a parte o quê? Convexa. Já quando você olha para essa outra parte, côncava, é a parte côncava, tá? Então, essa parte é convexa, essa parte aqui é a parte côncava. Por que a lente chama biconvexa? Porque os dois lados dela são convexos, ok? Então, biconvexa. Perceba que é uma lente de borda fina. Uma outra lente de borda fina que a gente tem é essa aqui chamada plano-convexa. Por que ela tem esse nome? Porque um corte é plano e o outro é convexo, ok? E você tem aqui, gente, uma terceira lente de borda fina, que é o que nós chamamos de côncavo-convexa. Gente, atenção para esse caso aqui, porque é um dos casos que acaba trazendo mais dúvidas para as pessoas. Você olha para essa lente aqui, você fala assim, bom, tem uma parte dela, que é essa parte daqui, né? Que é côncava, e essa outra parte aqui, que é convexa. Agora, poxa, como é que eu vou chamá-la então? De côncavo-convexa, convexo-côncava? É a mesma coisa? Não é? Não é a mesma coisa, gente. Essa é uma lente côncavo-convexa, existe uma regra para isso. E a regra é a seguinte. Quando você vai nomear uma lente, sempre o primeiro nome que você coloca é o nome do raio, né, do corte que tem um raio maior. Então, eu até aqui deixei um esboço de como que a gente fabrica essa lente. Esse lado, pessoal, é o lado do corte convexo. Olha só a esfera que deu origem, ó. É uma esfera pequenininha. Quando comparada, essa outra que fez a parte côncava. Então, como o corte côncavo ele tem um raio maior que o corte convexo, você vai falar que essa lente é côncavo-convexa. Tudo bem? E o que acontece, gente? Lentes de bordas finas têm comportamento convergente ou comportamento divergente? Resposta, depende do meio que elas estão imersas. Então, ó, se você tem, por exemplo, o índice de refração da lente maior que o do meio, que cá entre nós é o que acontece na maioria das vezes, não significa que vai ser sempre, mas na maioria com certeza. Se o N da lente é maior que o N do meio, essas lentes têm comportamento convergente, tá? Agora, se você por acaso fabricar uma lente de borda fina e colocá-la num meio que tem um índice de refração maior que o da lente, né, e portanto o N da lente é menor que o do meio, a lente de borda fina se comporta como lente divergente. Então aqui é importante você saber que na maioria dos casos ela é uma lente convergente, mas pode ser que o cara pergunte justamente aí o caso que é menos comum. Tudo bem? Bom, agora vamos ver as lentes de bordas espessas. Então você tem aqui, ó, bicôncava, porque as duas faces delas são côncavas,
tá certo? Plano côncava, que você tem um lado plano, outro lado côncavo. E você tem aqui também, pessoal, a convexo côncava. Então, ó, lembra da regrinha que eu falei? Sempre o primeiro nome é o nome que tem um raio maior. Então, eu até fiz aqui um esboço de como você pode conseguir essa lente, ó. Olha a esfera grande aqui, ó. Esse lado, gente, é a face convexa, tá? E olha a esfera menorzinha, é a face côncava. Então, aqui é uma lente convexo-côncava. Ao contrário dessa que é côncavo-convexa, tá? Sempre o primeiro nome, o nome que tem um raio maior, o segundo raio que tem o corte que tem um raio menor. E eu não sei se você parou para pensar a respeito, mas essa regra que eu falei vale inclusive para plano convexo e para plano côncava. Por quê? Quando você tem um corte plano, é um corte esférico, porém de raio infinito. Olha que coisa interessante. A gente usa muito essa aproximação em ótica, tá? Quando você tem um corte plano, você imagina que é um corte esférico, só que o quê? De raio infinito. E raio infinito, óbvio que é o maior raio que você tem, por isso que ela é plano convexo e aqui é plano côncavo. E para encerrar, pessoal, o que acontece? Lentes de bordas espessas. Se você tem o N da lente maior que o N do meio, ela vai ter comportamento divergente. Agora, que é o caso mais comum, né? Assim como esse aqui é o mais comum para borda fina. Agora, se o N da lente, né, se o índice de refração da lente for menor que o do meio, aí ela vai ter comportamento de lente convergente, tá? Bom, espero que você tenha entendido. Valeu, gente, obrigado, até uma próxima.